Uma pergunta que eu faço, sempre quando vem um psicólogo, já veio a Tariana, Ah, ela não sim. é, ela não é Ela psicóloga, é ela é terapeuta, psicóloga, né? ela é psicanalista. Psicanalista. Isso. A Tariana e veio Acho os que ela é terapeuta, ela É faz terapia terapeuta. de terapeuta, de espírito. base O, psicanalista. veio também o Álvaro Machado Dias, conhece? Não, Álvaro não, a Tariane conheço. O Álvaro Machado Dias é neurocientista. Uhum. Genial, genial, genial no Brasil. Inteligentíssimo, inteligentíssimo. E eu fiz essa mesma pergunta. E quero perguntar agora pra você. Ô Bia, o que você diria pra alguém que tá pensando em se matar? Primeiro, que é só um pensamento. Não acredite nos seus pensamentos piamente, porque eles são mutáveis. Segundo, você pode não acreditar, procure ajuda, porque tudo passa até o desespero. Porque quem suicida é por desespero, não é por, eu resolvi fazer um suicídio, é desespero. Tanto que eu tinha pacientes que tentaram, graças a Deus não conseguiram, e todos me falaram assim, durante a hora que eu me joguei, teve um que se jogou e uma árvore parou ele. Caramba. E ele falou que quando ele estava caindo, ele falou assim, gente, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Por quê? Porque o sistema mais primitivo do nosso cérebro é sobreviver. Você tem 2 circuitos no cérebro que todos têm. É a sobrevivência e a busca do prazer. Isso trouxe a humanidade até aqui. Sobrevivência porque eu precisava sobreviver para contar essa história. E prazer porque eu precisava reproduzir. Senão a nossa espécie teria sido extinta. Até porque a gente é um animalzinho muito... Olha um tigre, olha um elefante, a gente não é nada, né? Então, quando você pensa no suicídio, quando você vai para uma ação, o desespero é tão grande que em algum momento, por pensamento, você desliga o sistema mais forte do cérebro humano, que é sobreviver. Por que alguém chega perto de você para te dar um soco e você instintivamente reage? Porque esse circuito trabalha o tempo inteiro. Então, o suicídio é uma coisa que é contrária à essência do funcionamento dessa máquina. E aí, eu sempre digo, desespero a gente vai ter, mas assim, procura ajuda, porque as pessoas que tentaram e tiveram tempo e não morreram, todas tiveram a sensação do arrependimento, porque esse sistema funcionou. Eu acho que não tem nada na vida que não passe, as coisas boas passam, as ruins também passam. E a maioria das pessoas comete suicídio por depressão. Depressão é um transtorno, tem tratamento, não é fraqueza, não é, pelo contrário, as pessoas que mais se preocupam e às vezes deprimem são as pessoas que talvez sejam a que faz a maior diferença no mundo. Tanto que suicídio, em 2016, a Organização Mundial de Saúde decretou um ano de combate ao suicídio, porque naquela época, já em 2016, antes da pandemia, a cada 40 segundos uma pessoa tirava a vida ao redor do mundo. Em 2016 a gente já tinha uma pandemia de suicídio. E diante disso, eu posso te dizer, tratar a depressão, e mais do que tratar a depressão, para combater um suicídio, que ele não venha se repetir, a tentativa, você tem que achar na sua vida sentido e propósito. Se você não tiver sentido, tem a ver com descobrir seus talentos. Por que eu nasci? E propósito é quando você consegue botar isso em ação e faz disso uma coisa boa para o teu crescimento e também soma na vida das pessoas. Aí, cara, você é imbatível. Quando você tem sentido e propósito, você suporta qualquer como. Mesmo com depressão, se você tem um sentido e um propósito, você consegue enfrentar? Com sentido, eu digo, se você tem uma doença depressiva, você vai se tratar. O tratamento é muito eficiente. Hoje você tem muito. Você hoje não depende só de remédio, você tem a estimulação magnética transcraniana, você tem que revolucionou essa fase aguda
do tratamento, aliado com remédios que realmente começaram a fazer efeito. Então você tem a neuromodulação, você tem isso. Mas eu digo, tirar da depressão é fácil. O difícil é fazer ela não se repetir. Porque aí você tem que descobrir sentido e propósito. E aí tem um cara, você deve ter ouvido falar, o Viktor Frankl, que trouxe a logoterapia. Foi o cara que esteve no campo de concentração. No campo de concentração perdeu toda a sua família. Perdeu mãe, pai, perdeu mulher grávida, perdeu todo mundo. E esse cara ainda assim conseguiu produzir a logoterapia e que fala disso, né? Em busca de sentido. O ser humano é um bicho muito diferenciado. Se ele não tiver sentido, ele não consegue viver plenamente. Ele vai ser metade. Então, assim, eu digo para as pessoas, busque ajuda, porque o suicídio é um momento de desespero. E se a gente puder, nesse momento de desespero, ter acolhimento, ter tratamento e depois buscar, porque todo mundo tem sentido e propósito na vida, tem que ter. A gente tem, hoje são 8 bilhões de pessoas, ninguém é igual a ninguém, Felca. Ninguém, nem gêmeos. Por que a natureza criou? Podia ser tudo igual. Todo mundo tem algum sentido e propósito na vida. Mesmo que a gente não se atente para isso. Faz todo o sentido. O sentido. Ô, Bia, eu queria começar as donations, mas eu tenho tantas... Vai puxar algumas. Vai puxar algumas, é que eu queria perguntar uma coisinha sobre o luto. Porque o luto é um sentimento aterrador, né? Sim. Quando a gente perde alguém querido, alguém parte dessa vida, a gente sente um sentimento de vazio tão grande, né? E o que você diria, qual conselho você diria para vivenciar o luto da perda de alguma pessoa amada de forma mais significativa ou de forma que seja menos sofrida? Que conselho você daria para alguém que está vivenciando o luto? Primeiro a gente tem que entender que o luto é um ritual, né? De despedida. Eu não tenho nada contra o luto. Porque, assim, se você está no luto, é sinal de que você perdeu algo que valeu a pena. Luto é privilégio de quem deixa saudade. Né? Agora, o luto, ele se torna uma coisa perigosa quando eu deixo porque, assim, a tristeza do luto é assim, nunca mais vou ter aquela pessoa, nunca mais vou ouvir o sorriso, nunca mais vou ter o colo que eu tinha. Eu vou sentir falta. Então, assim, é a falta legítima, eu tenho que assumir isso, não adianta negar. Agora, quando passa um tempo e eu começo assim, eu não conseguirei viver sem, eu começo a duvidar das minhas capacidades e não mais a saudade, aí esse luto pode virar depressão. Entendeu? Quando eu sinto, tipo assim, eu vou sentir falta, eu vou sentir saudade, isso é luto, é normal. Agora, quando eu começo a interpretar a vida que ela será impossível porque aquela pessoa não estará mais presente, aí eu tenho que buscar ajuda. Porque eu estou dizendo que a vida se torna impossível a partir da ausência daquela pessoa. E isso não é saudade, isso não é um luto. Isso é algo que duvida da sua própria capacidade. Eu vivo meus lutos muito intensamente. Não tenho a menor vergonha de dizer isso. Eu sou uma pessoa que choro muito fácil, muito fácil. Hoje mesmo, quando vi a notícia da morte da Preta Gil, me veio lágrimas nos olhos, porque eu sempre me boto assim, na posição. Eu hoje estou com 59 anos, a Preta Gil morreu com 50. Eu falei, gente, se eu tivesse morrido com 50, eu teria deixado de viver tanta coisa boa que eu vivo. Eu me boto nisso. Às vezes, quando morre uma pessoa muito jovem, eu falei, gente, morreu uma pessoa com 18. Eu falo assim, caramba, eu não sabia nada da vida. Se eu tivesse morrido com 18 anos, eu morreria infeliz sem saber nem que eu era infeliz. Uhum. Então, assim, o luto é legítimo. Eu acho que os amigos da Preta vão passar por um luto, vão lamentar, vão sentir falta,
Mas a vida não pode se tornar impossível a partir disso. Porque aí eu deixei de ter um luto fisiológico necessário para ter uma depressão que se encaixa no luto. Você falou uma coisa muito interessante, que o luto é o privilégio de quem deixou saudade. De quem deixou saudade, né? É mais sobre você lembrar-se de forma alegre da pessoa que foi, né? No início é muita tristeza. Homenagem, é mais sobre uma homenagem do que uma sensação de perda, talvez a oportunidade. Primeiro é uma sensação de tristeza, mas eu posso dizer uma coisa, todos os meus... Outro dia eu adoro a Glória Pérez, todo mundo sabe disso, é uma amiga querida, com quem eu tenho papos que é difícil ter com outra pessoa. Sim. E uma vez, a gente estava almoçando ano passado, e eu falei assim, Glória... Aí ela falou, o que foi? Ela me chama de Aninha. Foi, Ana. Aninha. Aí eu falei assim, meus mortos estão cada vez mais vivos. Ela olhou pra mim e falou assim, como assim? Eu tô lembrando mais dos meus mortos queridos, mas assim, as coisas boas, as risadas, de tipo assim, não. Poxa, minha avó ia adorar aquilo ali. Não. E a mãe da Glória morreu com 92 anos, lúcida, era uma pessoa muito divertida. E Guguta. Dona Augusta. E ela sempre estava com a gente, conversando, uma memória prodigiosa. E eu me lembro que ela falou assim, interessante você estar falando, que outro dia eu estava pensando nisso. Aí eu falei assim, e eu fui almoçar na casa dela, eu falei assim, e a impressão minha ou você está ocupando o lugar dela? Ela falou, pois é, eu agora estou almoçando e estou fazendo as refeições no lugar. Eu falei, então ela está viva em você. Pois é. Isso que é o bacana, quando a gente descobre que os nossos mortos estão vivos na gente. Toda vez que eu vou ver um teatro, uma coisa nova, eu lembro de uma madrinha minha que ela me levou ao teatro pela primeira vez, ela me levou para ver o último show de Elis Regina. Mesmo, eu me lembro que eu falei, não, a minha mãe, não, ela tem prova amanhã. Falou assim, mas ela já estudou, Elis Regina é um fenômeno, ela tem que ver. E me levava. E eu, de vez em quando vou num lugar que ela estacionava o carro pra gente ir ao teatro, no shopping da Gávea, eu olho assim, de vez em quando eu olho o carro dela ali e falo, cara, que coisa boa. É como se o tempo vai passando e aquela dor da perda se torna incorporação do que foi bom. Aí eles ficam vivos dentro da gente. E posso te dizer, aí é bom demais. Que legal. E isso é uma coisa que aconteceu comigo depois dos 50. Por isso que eu estou dizendo, está sendo bom envelhecer. Sim. Os meus mortos estão aqui, mas estão alegres. E tem uma música do Thiago York, linda, que ganhou até o prêmio ano passado, ano retrasado, que ele fala qual é o tempo daí, qual é o cheiro daí, o seu eu não esqueci. É uma música linda. Qual é o nome, Tyler, dessa música? Thiago York. Ele ganhou um prêmio que fala dessa saudade de alguém que já foi. É linda. É linda. Tudo que a fé pode tocar. Esta música, para quem tem um luto, é maravilhosa, porque é a saudade do café, é o cheiro que volta da pessoa, das lembranças. Então eu posso dizer, se a gente passa pelo luto direitinho e a gente passa a valorizar o que foi bom, essas pessoas vão estar dentro da gente, mas de forma positiva, com as qualidades. Estão vivas ainda, né? Estão vivas, exatamente. Puxa, esse é um ponto de vista que eu nunca tinha ouvido e é muito bacana, muito reconfortante mesmo. Para quem perdeu alguém, eu tenho certeza que vai ajudar muito. E eu não estou falando da boca para fora, eu estou falando de estar sentindo isso. E é uma coisa muito bacana, Felco. É muito bacana. Que legal, que bela forma de ver a passagem, né? Porque a morte é uma passagem dessa vida, né? Que bela forma de ver essa passagem e faz todo sentido, né? Você manter a memória viva, enquanto a memória da pessoa está viva, enquanto ainda o que ela deixou, os ensinamentos está viva, as experiências, a pessoa ainda está viva, mesmo que não esteja presente. As brincadeiras bobas, assim, é muito interessante isso. Com o tempo, só fica coisa boa. Por isso que eu digo, eu hoje sou uma pessoa, já há bastante tempo, que eu vivo para criar boas memórias. Me chame para coisas boas. Porque, assim, eu não vou perder meu tempo com coisa que não vai me dar boas memórias. Sim. Né? Porque, assim,
e boas memórias nos outros também. Porque todo mundo vai. A diferença é que a gente não sabe. Eu brinco que nem aquele filme Soul, né? Soul. Que tem a fila. Uhum. Às vezes alguém pula a fila, às vezes você se adianta, às vezes aquele mais novo que você acha que não ia, vai na frente, aquele mais velho demora mais. A gente não sabe a ordem da fila. Mas eu vivo todo dia para poder, tipo assim, se for o último dia, tá valendo. Sim. Tá valendo. Você fazer coisas hoje que o seu tempo seja bem utilizado. Com certeza, com certeza. Por exemplo, quando a gente se falou lá no Instagram, e eu falei assim, eu tirei 20 dias de férias depois de 15 anos. Eu só tirava 5. 5, 8, assim, esticando, né? Feriadinho. E aí, quando você falou, eu falei, putz, eu não vou poder, mas eu posso em julho. Você lembra que eu falei? Eu posso. Sim. E eu estava muito feliz para vir aqui, porque eu falei assim, tenho certeza que não vou lá desperdiçar meu tempo. Vou fazer o tempo valer. E tá valendo. Tá valendo muito para você, para mim e com certeza para todo mundo que tá assistindo aí, né? E com certeza vai ajudar muita gente aí, né? Vamos começar a rodar os donates? Então tem umas perguntinhas que o pessoal colocou aí. Mandem as perguntas aí do pessoal que tá assistindo a live aí. Boa noite, Felca. Boa noite, doutora Ana Beatriz. Bom, primeiro de tudo, sou muito fã dos dois. Queria que a doutora falasse um pouquinho mais sobre quais as principais diferenças entre o borderline e o bipolar, porque eu estou sendo avaliada pelo meu psicólogo e ele está em dúvida entre eu ser bipolar ou borderline. E aí ele falou para eu ir atrás de um psiquiatra para me dar um diagnóstico, né? É isso, beijo. Como é o nome? Fê, vamos lá, Fê, boa noite, obrigada aí, você está assistindo a gente. Vamos lá, é uma dúvida muito comum, tá? Não é algo raro de acontecer. O que acontece é que no borderline você tem uma instabilidade muito maior do que uma troca de estado de humor. No bipolar, não. Você tem uma troca de humor muito marcada. Então, você tem aquela fase que você fica acelerada, fica com pensamentos de grandeza, baixa necessidade de sono, que a gente chama da euforia ou da mania. E você tem aquela fase que é oposta, é uma depressão, é uma paralisia, é um não conseguir fazer. É uma alteração de nível energético imensa, né? Uma muito e outra muito baixo. Já o borderline, você não tem essa variação tão marcada por períodos. Isso acontece mais vezes, caracterizando muito mais uma instabilidade que está sempre ligada a um fator. Por exemplo, então, é uma frustração, é a perda de um relacionamento, ou uma briga, ou uma sensação de rejeição que faz com que você fique mal, mas não necessariamente uma depressão. Agora, existem casos que você pode ter os dois associados, e é um grande desafio o tratamento. Por exemplo, a questão da automutilação é mais comum no borderline. Essa autopercepção sempre negativa, de ser uma pessoa inadequada, de ser uma pessoa rejeitada, é muito mais do border do que do bipolar. Então, assim, tem características diferentes, os tratamentos são totalmente diferentes, por isso que é preciso fazer esse diagnóstico diferencial, e realmente um bom psiquiatra vai poder fechar esse diagnóstico, mas não é incomum você ter as duas coisas. E sempre lembrar para ver a origem genética. Qual é a história genética na tua família? O que você tem? Quem tem de forma semelhante? Tá? Porque, por exemplo, o bipolar tem uma marcação genética maior do que o borderline. Então, você teve essa estrutura traumática de infância, isso fala mais a favor do borderline. Mas é bem comum, e vou te dizer, os dois, quando você acerta no tratamento, muda a vida, antes e depois. Muito bom. Tem a próxima pergunta? Muito legal. Bipolar TDHI Feliz mandou R$10,73. Doutora maravilhosa.
Eu amo a doutora Ana Beatriz, também tenho TDAH e ela me ajudou a me aceitar e aprendi muito. Além de uma paixão forte por ela. Tá atendendo consulta particular? Deus abençoe geral. Eita, foi uma declaração de amor pra doutora? Foi uma declaração, paixão forte pela doutora. Ele falou. Muito obrigada, muito obrigada. Mas se tem TDAH, se trate. Eu tenho TDAH. É. Tenho. O tratamento para TDAH é a dopamina, né? Porque o que é o TDAH? É um cérebro que funciona mais... a gente tem o lobo frontal que funciona menos. E como o lobo frontal é o maestro da orquestra cérebro, ele filtra o excesso de pensamento, o excesso de impulso. Então, quando esse lobo frontal, que é movido pela dopamina, funciona menos, tudo ali está mais. Então, você pensa mais numa velocidade maior que a média. Então, você acaba começando várias coisas, não concluindo nada. Sim. Você impulsivamente toma atitudes que depois você fala, para que eu fui comprar isso, por exemplo? Tem a menor utilidade. Então, e isso faz com que você também, como você tem os pensamentos muito congestionados, digamos assim, faz com que você não foque a sua atenção de uma forma produtiva na hora que você tem que ter. Ao mesmo tempo, quem tem TDAH, quando tem coisas que dão tesão e paixão, aí você faz o tal do hiperfoco, aí que você não consegue sair daquilo. Por isso que eu levei 15 anos para tirar 20 dias de férias. Hiperfocada. Doutora, Bia, hoje você faz tratamento com remédio do TDAH? Não mais. Eu Já fiz fez? durante uma época, usei a antiga Ritalina e usei uma coisa chamada Buspirona, que era para ansiedade. Porque o TDAH, ele, em geral, vem junto com a ansiedade, pela velocidade. Ele tem o tratamento de uso contínuo ou é só pontual? Por Não, exemplo, o a Venvan, gente... se não me engano, é pontual, né? Quando a coisa tá... Quando você precisa concentrar, toma um Venvan. Porque nem todo mundo responde a psicoestimulante. O Venvance, ele é um psicoestimulante. Pode ser muito bom, mas o problema é que ele tem um efeito acumulativo, que depois ele começa... da insônia, irritabilidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado, que nem todo TDAH precisa de psicoestimulante. Tem uns que respondem muito mais a coisas feito neurofeedback, por exemplo, que é uma ginástica cerebral, que você faz uma ginástica para o lobo frontal. O que é o neurofeedback? O neurofeedback é um mapeamento cerebral, que você vê a atividade cerebral elétrica em tempo real. Então, você começa a trabalhar aquela atividade, pode ser através de jogos, por exemplo, pode ser através de filme. Você começa a trabalhar aquela atividade para que você tenha mais ondas beta, que é onda de trabalho. Você começa a desenvolver esse lobo frontal para que ele se organize melhor. Então, o neurofeedback é uma neuromodulação, que é muito bacana para o TDAH. Muito. Mas é uma coisa de hábitos mesmo que você vai adquirindo ali. Não, existem maquininhas que você faz. As maquininhas, mas não é com remédio nem nada. É só, não, o neurofeedback não. Vai ver onde não está legal e vai colocar atividades que estimulem aquilo. Exatamente. Que você pode associar remédio também? Pode. Não tem problema. Mas, por exemplo, quando eu tratava, meus adolescentes, todos que usavam psicoestimulantes, que é a Ritalina, o Concerta, o Venvance nunca gostei de passar. Férias eu mandava suspender, entrou de férias eu mandava suspender. E eu sempre tratava a questão de você descobrir... O TDA funciona. Quando você descobre o talento dele, esse hiperfoco é levado para desenvolver sentido e propósito. Talvez seja o transtorno mais fácil de responder a sentido e propósito. Porque o que acontece? Quando você faz uma coisa que já é um talento seu. Eu sempre fui voyeur de gente, eu sabia que eu ia ter que ir por aí, não sabia o que nem como. Você libera a dopamina. O hiperfoco nada mais é do que a liberação de uma dopamina endógena, natural. Que Se você conseguir direcionar o hiperfoco para algo que é produtivo e faça sentido com a sua alma, daí vira uma máquina. Aí é difícil parar, gente. Que legal, né? Que legal. Ô, Adriana, roda mais uma donatezinha aí pra nós. Anônimo mandou R$10.
Boa noite, Felca, Adriana e Ana Beatriz. Doutora, trabalho no período noturno pois tenho muita fobia social, só durmo de dia, até nas folgas, tudo para evitar contato humano. O que fazer para melhorar? Vamos as lá. pessoas aí, vampiros, né? Olha, fobia social, as pessoas confundem fobia social como se assim, a pessoa não gosta de se socializar. Não. Fobia social, as pessoas queriam muito se socializar, mas as pessoas passam mal diante da possibilidade de socialização e principalmente de ser foco de atenção. Eu tinha muita fobia social. É mesmo? Eu fugia da escola. E principalmente se tivesse festa, apresentação, eu não conseguia, paralisava. Então, a fobia social, na realidade, é um tipo de ansiedade. É ansiedade de estar exposto, de estar sendo centro de atenção. Porque quando você é centro de atenção, por exemplo, que a gente está fazendo aqui, você está aberto a críticas. E a questão da fobia social é o medo dessa crítica. Toda ansiedade é medo. Então, a ansiedade social é o medo do que o outro vai pensar. Mas quando você vai trabalhando, primeiro que fobia social tem tratamento, e através da psicoterapia, de linha cognitivo-comportamental, você vai se expondo a isso de forma gradativa. E eu torno a dizer, aí quando você descobre qual o seu talento e você começa a dominar aquilo que você faz, aquilo que você vai falar e vai treinando isso, chega uma hora que isso, eu brinco que está na veia. E aí sai naturalmente. E assim, o que vão falar, vai ter sempre gente na vida que vai gostar de você e vai ter sempre gente que vai te detestar. Aconteça o que acontecer. Ninguém vai agradar ninguém. Quando você parte desse princípio que você está fazendo o que você gosta de fazer da melhor maneira, as críticas virão. Mas você está dando o teu melhor, ok, segue. Segue, porque assim, no mundo que a gente vive, se você não for criticado, você nem existe. É verdade. Então, a gente vai se acostumar com isso, mas não vai deixar de viver. Maravilha. A crítica é um termômetro, né? Exatamente. É muito preocupante você estar fazendo algo e ninguém te critica, significa que talvez não esteja tão bacana assim, né? Ou todo mundo concorda com você, você fala, não é possível. Porque você tem que suscitar no outro, até tipo assim, peraí, não concordo. Ok, Sim. não tem problema nenhum. Totalmente, né? Cadê? Tem mais uma donetezinha pra nós? Mais alguma perguntinha? Boa noite, doutora Ana Beatriz, tudo bem? Boa Acompanho seu noite. trabalho já faz tempo, sou seu fã, muito mesmo. Eu sofro de ansiedade, às vezes eu tenho um pico de ansiedade, eu não sei explicar de onde vem. E eu gosto muito de aprender as coisas, muito, 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 e logo eu me desinteresso muito rápido também. É como se já perdesse a emoção. Seria alguma coisa, doutora, ou não? Olha que interessante. Você falou de ansiedade, isso é fato, mas você falou de uma coisa que chama muito mais atenção, que você começa empolgado nas coisas e daí troca. Isso é muito mais característico de déficit de atenção e falta dopaminérgica do que da ansiedade. Me parece que a ansiedade está acoplada aí, que é bem comum você ter déficit de atenção e transtorno de ansiedade generalizada. E esses picos de ansiedade talvez estejam dentro desse transtorno de déficit de atenção e impulsividade. Porque isso que você falou de começar e largar é muito, muito típico. Eu fazia isso demais. Então, assim, procura uma ajuda, procura um bom psiquiatra, porque talvez você o tempo todo teve um cérebro mais veloz, com mais pensamentos, e isso sobrecarrega o cérebro e dá ansiedade. E aí você só percebeu quando dá ansiedade, não percebeu esse funcionamento prévio. Vale a pena dar uma investigada. Legal. Essa coisa de começa, sai, tudo tem que... sempre vai trocando, né? Muito comum ver pessoas que começam um projeto já abandona, daí começa um outro, daí já abandona, daí vai isso pulando de é galho em muito galho. típico do TDAH. É TDAH isso. Muito típico. Ou então procrastina, né? Começa um troço, aí vai, né? Aí só vai pro vira-vira. Sabe aquela coisa assim? Aí, eu, quando escrevo um livro, o editor fala, não, faz quando você quiser, entrega. Eu falei, não, pelo amor de Deus, põe no contrato o prazo.
e me dá um prazo curto. Sem prazo não Porque adianta. aí porque essa coisa da responsabilidade, do ter que dar conta, isso dá uma dopamina. É, né? É porque tem muito aquela coisa Eu de deixar peço. pra última hora, né? Porque a última hora, libera dopamina. Você fica ativado. Claro, porque aí você vai pro tudo ou nada. Aquela assim, agora eu vou. Só que tem que você viver assim de vira a vira é exaustivo. Não vale a pena. Você envelhece. Então você envelhece muito. Então vale a pena você saber que é assim e criar hábito para fazer o que tem que ser feito. Você se entender, né? Exatamente. Você saber que você tem autoconhecimento e agir em cima disso, né? Mas você hoje, quando vai escrever um livro, você consegue ter um hábito diário ali, ou você costuma deixar ali no prazo, eu ali no me último torno prazo? quase toque. Eu faço um ritual de produção. É mesmo? Para escrever, eu abandono tudo. Eu fico 3 meses dormindo às 9 da noite, acordando às 5. Caramba. Desligo o celular, desligo tudo. Aí eu tomo café da manhã, começo às 6h30. De 6h30 eu vou até às 11h30. 11h30 eu faço um lanche, não posso nem comer comida, porque senão pesa e eu não consigo estender o resto da tarde. Aí meio-dia eu como uma coisinha e leve, de 11h30 meio-dia, e aí vou para a segunda etapa, e quando é 3 horas, paro. Finalizo aquele dia, mas deixo esse dia todo pautado na véspera. Amanhã eu vou escrever isso. E 3 horas eu paro tudo, pego a bicicleta, tenho que dar 2 voltas na lagoa. Que nem uma louca, ouvindo eletrotango. Caramba, é todo ritual. Um ritual fechado, né? E volto para casa e já começo a ver que é uma... Eletrotango. Dá um barato na minha cabeça e andando de bicicleta, né? E aí volto para casa, aí que eu faço uma refeição melhorzinha, pauto o que veio na cabeça quando eu estava fazendo atividade física. E aí, quando é 8h30, eu já estou me retirando. Tanto que no período de escrita, os amigos ligam e falam assim, que isso? A gente vai te ver quando? Eu falei, nem respondo. Eu falo, você já sabe que eu funciono. E se não for assim, não acontece. Aí tem gente que fala assim, mas eu faço assim, eu viajo. Eu falei, para mim não funciona, gente. Esse ritual, para mim, me organiza. É quase um retiro espiritual ali, né? Você se retira por 3 meses. É solitário. Solitário. É bem solitário. Um isolamento ali. É um 3 isolamento. meses isolada do mundo, Isolado. mas traz uma obra aí que perdura o tempo. É um né? hiperfoco, né? É aquilo que você fica ali. Mais donês, Adriana? Gustavo Araújo mandou R$10. Felca, parabéns pelo seu conteúdo, sou muito seu fã. Doutora, gostaria de saber quais estratégias ou recursos naturais que posso utilizar para melhorar a ansiedade. Recursos naturais. Vamos lá. Primeira coisa, dormir bem. Não existe qualquer possibilidade, porque o sono, bem diferente do que as pessoas acham que é um luxo, é uma necessidade. Durante o sono, a atividade cerebral é intensa e tem uma coisa, é uma faxina que ocorre durante o sono, de quase desintoxicação e de selecionar o que vai ficar de boa informação e não vai ficar. Então, o sono é necessário. Beber bastante água, você está falando de coisas naturais. Eu estou falando bastante água, é 2,5 litros por dia, pelo menos, mas é água. Não é nem água com gás, nem água, tá? Por quê? Porque a água ela tira esse excesso de adrenalina que a gente tem. Não precisa muito. Quando a gente fica nervoso, o que acontece? Quer fazer xixi toda hora. Já é uma defesa do organismo. Alimento, evita cafeína, evita alimentos que possam fazer pico de açúcar muito rápido. Porque quando você come coisas muito calóricas, principalmente à base de açúcar refinado, você faz um pico de açúcar. O pico de açúcar causa uma ansiedade que a gente não nota, porque causa uma agitação. E atividade física? Isso aí é indiscutível. Aí você vai falar, qual? A que você gostar. E se não gostar,
experimenta fazer, que você vai ver o efeito, né? Ou aeróbica, ou musculação, ou dança. Faz uma, mas faz 3 meses. Não desiste antes de 3 meses, pelo menos 3 vezes na semana. Não desiste antes. E se você conseguir, meditação. Meditação não precisa ser uma coisa chata. Você pode meditar. Eu tenho um livro chamado Felicidade, Ciência e Prática para uma Vida Mais Feliz, que tem um capítulo que eu faço falo de meditação e dou a meditação que eu faço, que é facinha. Pode fazer sentado, pode fazer deitado, pode fazer onde tiver, que funciona. E você vai fazer aquilo 8 minutos por dia. Se quiser fazer 10, ótimo. Não precisa aquela coisa que a pessoa... tem gente que tem que meditar 8 horas por dia. Não, nada disso. Coisas possíveis. Porque só isso já vai melhorar muito a tua vida. Maravilha. Eu senti que teve uma expectativazinha do chat de você falar de maconha. A maconha ajuda a ansiedade, atrapalha... Maconha ou CBD? Não, o CBD ele ajuda, né? O CBD para algumas coisas... Olha, eu diria o seguinte, é tão relativo, porque o problema da maconha é que, primeiro, hoje você não tem uma maconha pura, né? O troço é misturado, você não sabe a procedência. A maconha pura, ela seria muito cara, né? Sim, mas a procedência... Não é e não é legalizado também. E você não tem noção do que tem ali. A verdade Perninha é essa. De barata, tudo. Onde é estocado. E outra coisa, se você faz um uso abusivo, vai ter a questão de você começar a produzir dopamina só em função daquilo. Então, já vi muita gente querer diminuir a ansiedade com maconha e criar um outro problema. Porque aí não conseguia transar sem fumar maconha. Não conseguia comer, porque o apetite fica condicionado. Então, você cria um outro problema. Então, assim, não é a primeira escolha. Vamos fazer as coisas básicas primeiro, para depois você ver. E tem gente que se dá com maconha, tem gente que não se dá. Tem gente que faz muito bad viagem ruim, bad trip, né? E a maconha tem aquela coisa, porque quando algo é muito prazeroso, e corrija se eu estiver errado, né? Com a pornografia, você recebe tanta dopamina que os seus reguladores ali de dopamina ficam meio desequilibrados, não? Óbvio. E daí no dia a dia você não vai sentir tanto prazer porque você está recebendo uma bomba de dopamina. Porque aí você vai precisando de mais. Isso é perigoso pra caramba, porque daí você não vai sentir prazer na vida, só vai sentir prazer na maconha. Ou na outra droga. Exatamente. Né? Então, ela tem a questão de risco. Aí tem gente que fala assim, mas ela não mata. Né, realmente, ninguém morreu de overdose de maconha. Mas sabe uma coisa que eu observo? Mas você pode ficar uma pessoa um pouco amotivacional. Uma coisa que eu observo, Bia, muito, e as pessoas não falam muito sobre isso, é que como eu tô nesse meio de influência, artistas, coisas bastante artistas, assim, humoristas, cantores, muitos fumam maconha. Maconha é o cigarrinho de artista que chama. Sim, sim. E eu percebo que o cara tá crescendo, tá prosperando, tá produzindo. Quando começa a fumar maconha e fica viciado, a pessoa não percebe. Eu sinto que ela começa a ficar meio só sobrevivendo ali, existindo. E eu vejo muito isso acontecer e posso estar errado, e quero estar errado. Mas, por exemplo, posso citar um aqui? Posso citar? Não deve. Não devo. Melhor não. Não. Tá. Mas vamos fazer sigilo médico. Sigilo médico. Não, sigilo Como médico. a live é com médico, vamos fazer médico. Mas é público. Sim, é aquele negócio. Eles podem falar, nós não podemos. É verdade. E eu percebo que tem uma certa regressão. A pessoa vai meio que... Ela não tem mais aquele impulso artístico de criação de projeto. Exatamente, isso acontece por isso. Mesmo ou é uma impressão Olha errada só, minha? isso se chama síndrome amotivacional. O que é amotivacional? Você vai perdendo a motivação pelo excesso. Por exemplo, John Lennon teve isso. Posso falar de John Lennon? Com maconha. Teve. Se lembra? É claro que não é da tua geração, mas você pode dar um Google com um chat GPT também. Não teve uma época que o John Lennon e o Yoko Ono ficaram deitadinhos numa cama fazendo protesto pela paz? Aquilo ali foi a base de muita maconha. Muita maconha o dia todo. Muito o dia todo. Então, por isso que fez um fenômeno aquilo. E você vê que a produtividade, a criatividade vai diminuindo. Porque você vai perdendo a motivação. A criatividade, ela precisa de impulso. Então, se você vai anestesiando, é que deu excesso de álcool também.
Se você vai anestesiando, você vai tirando muita ansiedade, porque você vai chapando, você não fica ansioso. Em compensação, você perde o impulso criativo. A criatividade dá impulso. Síndrome Então, amotivacional. amotivacional. Isso é uma das consequências do excesso da maconha. Caramba, e eu percebo muito isso mesmo, né? A pessoa vai começando a entrar no estado vegetativo. Maconha não é tão inofensiva quanto vocês pensam, não, viu, pessoal? É, porque tem essa descarga de dopamina. Agora, outra coisa é o CBD. Quando você tem CBD que tem 0 de THC, que é a parte da maconha. Isso é legalizado e tudo, né? Sim, a parte da maconha que dá o delírio, que o excesso pode dar uma viagem esquisita. Isso dá improdutividade. Mas isso são casos específicos. Por exemplo, pacientes com TEA, que tem convulsão, ajuda muito. Isso é um fato, ajuda muito mesmo. Né? Tem várias outras indicações. Mas cada vez o desafio é qual é a dose e qual é o tipo de CBD e qual é o teor de THC, que é a substância da cannabis que dá essa onda, digamos assim, Sim. essa desconexão da realidade. Então, mas a sua percepção é muito interessante. faz sentido, né? Total. Pois é, porque eu via isso, não via ninguém falando e eu percebia, reparei, assim, sabe? E fica repetitivo, né? Já notou também? Sim. A pessoa ela fica sobrevivendo. Ela não tá mais. E fica como se fosse monoassunto. Só fala de maconha. Ou se só fala de uma coisa ligada àquilo. A pessoa interessante. ela respira e ela não se maconha. vê. Ela não se vê e você fala assim, gente, a pessoa. Você espera às vezes, não sei, né? Eu espero às vezes sempre que conheço alguém. Espero que essa pessoa fale alguma coisa que eu acho bem legal, que aquilo vai despertar dentro de mim algum novo caminho neuronal. Eu sempre tenho essa expectativa. E a pessoa fala a mesma coisa e eu fico olhando assim, eu falei, gente. Não é sustentável, né? Não é sustentável. Mas o negócio é que a pessoa não se vê, né? Se o cara conseguir encaixar na rotina, é legal, mas é muito difícil. Porque tudo que libera dopamina causa vício, você vai querer começar a colocar nos lugares onde não pode, daqui a pouco você vai estar fumando uma coisa para ir trabalhar. Aí você fuma para ter apetite para comer. Aí você fuma para poder ir ao banheiro, porque começa a ficar condicionado. Aí você fuma para dormir, fuma para transar. Sim. Daqui a pouco você tá fumando para viver. Fumando maconha para fumar maconha. Daí acabou, né? Perfeito. Ô, Adriana, roda mais umas donate aí pra gente. Roda umas boas aí, interessantes. Júlia mandou R$10. Doutora, eu sempre pensei que era border, mas recentemente descobri que na verdade tenho HSD. Acompanho e adoro o trabalho de vocês dois. Um beijo. HSD, o que é isso? HSD, o que ela quis dizer? Altas habilidades. Altas habilidades. É superdotação. Superdotação. Isso o Whindersson também tem superdotação, né? Total. Engraçado que o Whindersson é tão visível. Eu sempre saquei. E a superdotação, ela muitas vezes se camufla com TDAH, ela se camufla um pouco com essa hipersensibilidade do border. É angustiante, porque é como se você visse o mundo e os outros não vissem daquela maneira e daquela velocidade. O Whindersson é totalmente. Engraçado, nunca tive. Você conhece o Whindersson? Conheço, ele é muito inteligente. Não, ele é um gênio mesmo. Ele assim, é muito além. Tem gente que fala do Whindersson, assim, às vezes eu acho que o Whindersson tem essa coisa, ama e se odeia, né? Mas, assim, a capacidade dele de se reinventar. O homem faz tudo, né? Vários talentos. Ele é multitalento. E eu acho que talvez muito do sofrimento dele é essa incompreensão, porque ele está muito além. Tudo que aquele cara fala ou faz, eu paro para olhar. Porque, assim, mesmo que nunca vi fazer coisa ruim. Tem isso. Mas vamos supor que um dia faça. Ainda assim será uma coisa diferente. Que vale a pena ser vista. Interessante. Então, assim, além de ser uma pessoa muito generosa, muito educado, eu acho um cara de muito... Engraçado, eu acho que a intelectualidade não o reconhece no Brasil. Eu acho que ele não é reconhecido como deveria ser. Mas o público reconhece.
é incrível. Ele acabou de lotar agora um teatro em Manaus. Manaus. Teatro não, estádio. 13 mil pessoas. Estádio. Então, eu acho assim, cara, que coisa, assim, que coisa. Eu fico muito feliz dele ter esse reconhecimento, porque, assim, ser reconhecido por colegas, ok, mas ser reconhecido por gente que nunca te viu, que pega um transporte, que paga um dinheiro para te ver. Gente, isso é um Oscar, eu acho. Ou alguém falar para você, você me ajudou a mudar a minha vida. Nossa, isso é... Infelizmente, o Whindersson, com a superdotação, ele também tem depressão, né? Ele foi internado. Ele disse que grande parte da depressão dele é um sentimento de solidão muito profundo que ele tem, que ele não vê pessoas, não consegue trocar muita ideia com ninguém. Como que você enxerga isso, assim? Por quê? Eu acho que esse hiper tudo, né, essa superdotação que ele tem, torna ele, essa visão de mundo dele é muito difícil de ser compartilhada. Principalmente numa coisa íntima. Deve ser muito difícil. E ao mesmo tempo, a velocidade do pensamento dele aquilo ali é um Boeing, né? Nem Ferrari. Então, eu acho que viver fora do time de todo mundo deve ser muito difícil. Deve ser muito difícil. Eu acho também que ele teve problemas, até para tentar adequar, deve ter usado algumas substâncias, eu nunca falei sobre isso com ele, mas assim, que eu acho que camuflou, e certas coisas deprimem. Por exemplo, tem gente que bebe para relaxar, mas o álcool, se você for ver lá, o que é álcool? É uma substância depressora do sistema nervoso central. Álcool, se você beber muito, você vai deprimir. Ou se você é deprimido, você vai deprimir mais. Então, assim, é bem comum ter essa coisa da depressão no superdotado, ter essa exaustão, ou ter essa solidão, né? Acontece muito. E qual que é o que você diria pro Whindersson aí, pra ele, se ele estiver vendo, ele acompanha aqui, né? Se ele estiver vendo esse trecho, o que você diria para confortar o coração dele, ou mesmo para ele ter às vezes uma melhora nas Eu crises acho que dele? ele já teve uma coragem absurda de se internar. Eu acho que foi inspirador. Ele teve um momento ali que ele viu que ele não estava legal. Então, isso eu já acho maravilhoso. Eu acho que ele devia se permitir entender o quanto tem gente que ama ele. E que entende essa forma dele ser. 19 mil pessoas, 13 mil pessoas no estádio de futebol. Cara, isso não é uma exceção. Isso está virando uma regra na vida dele. Eu sei que não é só isso, mas isso é uma coisa muito grandiosa. É muito grandiosa. Levar a alegria que ele leva para as pessoas, abrir questionamentos. Ele outro dia estava fazendo uma coisa com imagens do Mágico de Oz. Coisa fantástica. Com a Camila Pudim, né? Com a Camila Pudim. Que coisa. Quando eu vi aquilo, eu não sei nem o que vem por aí, mas sensacional. E deu pra ver que ele atua bem naquele ele faz tudo bem, ele compõe tudo. Bem. Então, assim, eu diria para ele se exigir menos, que tudo que ele faz já é muito bacana, e ele não esperar que vai ser super compreendido e entender que às vezes as pessoas não podem ver o mundo como ele vê, porque ele tem um funcionamento diferente. Mas contar com poucos e bons amigos, que eu acho que isso equivale. Maravilha. Bom, vamos finalizar? Já foram 3 horas de live. Tem uma donate muito especial aí para rodar, ou melhor a gente... Porque já são meia-noite já, o pessoal tá querendo descansar. Tem muita pergunta. Ixi, mas se não vai ficar rodando, é até às 6 da manhã. Aí tem muita pergunta. A gente deixa a promessa que vai ter outra. Pronto. Na próxima a gente Aí a gente faz por tema. Boa. Porque boa, aí quem fizer então, o donate... Boa. A gente deixa essas perguntas salvas. Na próxima live com a Bia a gente faz, viu? E o Whindersson também, ele talvez esteja vendo isso. Está convidado, viu, querido, para vir aqui no sofá. Vai ser um prazer conversar com você. Ô, Bia, você tem mais alguma última coisa que você queira falar? Alguma coisa que vai ajudar aí? Alguma coisa que vai
causar, às vezes, uma mudança positiva e que está ouvindo. Algo que você queira falar para quem está assistindo para a câmera, para a gente finalizar? Olha, eu sempre digo o seguinte, aquilo que eu falei, viver para criar boas memórias e outra coisa, tente inspirar as pessoas. Se a gente passar uma vida inteira sem ter inspirado uma pessoa, a gente viveu errado. É isso, perfeito. Bia, gostou de participar? Adorei. Que bom, eu gostei muito de receber você também. Pessoal, um beijo para vocês, voltem amanhã, bom descanso para cada um de vocês e tchau!